Tem fases da vida em que a gente sente como se estivesse andando com um peso invisível nas costas, como se algo sugasse toda a nossa energia e a gente nem soubesse exatamente o que é, só sente o cansaço, o desânimo, aquela vontade de sumir ou de dormir e acordar quando tudo já tiver passado. E o mais louco é que, por fora, tá tudo certo. Você tá trabalhando, tá tentando fazer o seu melhor, tá até sorrindo para não preocupar ninguém, mas por dentro parece que algo tá drenando a sua alma aos poucos, como uma sombra silenciosa que se alimenta da sua força e da sua fé. E é exatamente aí que entra Deus. Porque ele vê o que ninguém mais vê, ele sente o que ninguém mais percebe, ele entende até aquilo que você mesmo não sabe explicar. E quando Deus começa a tirar essa sombra da sua vida, o processo pode parecer confuso, até doloroso, mas é libertador. Deus nunca vai arrancar algo da sua vida sem propósito. Quando ele começa a agir, é porque tem algo muito maior chegando, só que antes ele precisa limpar, curar e libertar o seu interior. Uma das primeiras coisas que você começa a perceber quando Deus está removendo essa sombra é o afastamento repentino de certas pessoas. Pode parecer que você está ficando sozinho, que está sendo abandonado, mas na verdade é Deus te protegendo. Existem pessoas que carregam uma energia tão pesada, tão negativa, que só a presença delas já é suficiente para sugar a sua paz. Às vezes é alguém que vive reclamando, criticando, se vitimizando. Outras vezes é alguém disfarçado de amigo, mas que só aparece para descarregar os próprios problemas em cima de você. E quando essas pessoas começam a sumir sem explicação, é sinal de que Deus está fechando portas espirituais que você nem sabia que estavam abertas. Outra coisa que começa a mudar é sua sensibilidade espiritual. Você passa a se incomodar com ambientes que antes pareciam normais. Festas, lugares cheios de barulho, conversas vazias, pessoas superficiais, tudo isso começa a perder o brilho. Você percebe que algo dentro de você mudou, como se Deus estivesse afinando seus ouvidos espirituais, para que você consiga escutar a voz dele com mais clareza e não mais o ruído do mundo. Isso não é isolamento, isso é separação divina. Deus não está te afastando das pessoas, ele está te aproximando dele. E junto com isso vem uma vontade de cuidar mais de si mesmo. Você sente que precisa descansar, se alimentar melhor, orar mais, ter momentos de silêncio. Isso é Deus restaurando sua energia, reconstruindo seu templo interior. Porque o seu corpo, sua mente e seu espírito são moradas dele. E uma casa suja, desorganizada e fraca não sustenta a presença de Deus por muito tempo. Então ele começa a limpar, a fortalecer, a te ensinar a dizer não, a se proteger. Mesmo que isso te faça parecer mais frio ou distante, na verdade, é sabedoria espiritual. Às vezes, ele permite que você sinta o fundo do poço não para te castigar, mas para mostrar que até o fundo do poço tem chão, e esse chão é ele. Porque quando tudo parece perdido, ele revela que é o seu único alicerce. E nesse momento, a sombra que sugava sua energia começa a perder força. Porque você começa a se reconectar com a fonte. E a fonte da vida não é uma pessoa, não é um lugar, não é uma religião, é Deus. É no silêncio da alma que ele fala mais alto, e quando você começa a escutar, algo dentro de você se ilumina. Pode ser que nesse processo você chore mais do que o normal, fique mais introspectivo, questione tudo. Mas até isso faz parte. Porque a sombra que te acompanhava por tanto tempo fazia você acreditar que tudo era sua culpa, que você não tinha valor, que você não era suficiente. E agora, Deus está virando essa chave. Ele está trocando mentiras por verdades, ele está reprogramando a sua mente, ele está te mostrando que existe um propósito até nas tuas feridas. Você começa a perceber pequenas melhoras. Um dia acorda com mais disposição, outro dia tem vontade de orar, depois começa a dizer não para aquilo que antes te fazia mal, e tudo isso parece pequeno, mas é um sinal claro de que a libertação já começou. Deus não trabalha com pressa, ele trabalha com profundidade. E quanto mais fundo ele cava, mais forte será o que ele vai construir. E sabe o que é mais lindo? É que nesse processo, você começa a se reencontrar. Começa a lembrar de quem você era antes do medo, da dor, do trauma. Começa a enxergar que você não é aquilo que te feriram, que você não é o que disseram de ruim sobre você. Você é filho, você é filha, e Deus está tirando a sujeira que o mundo jogou sobre a sua identidade. Muitas vezes, para isso acontecer, você vai precisar passar por fases de confusão, de silêncio, de solidão. Mas não se assuste com isso. São sinais de que a sombra está sendo removida. É como uma cirurgia espiritual. Você não entende tudo o que está acontecendo, mas no final, você se sente mais leve, mais vivo, mais você. A paz começa a voltar, a fé começa a reacender, e você começa a se perguntar: por que eu aceitei viver com tão pouco?
por tanto tempo? E esse questionamento é o começo da nova fase. É Deus te mostrando que chegou a hora de subir, de crescer, de sair do ciclo. Mas antes de falar como essa subida acontece, você precisa entender algo essencial. Quando Deus começa a te tirar de um lugar escuro, Ele não só remove a sombra, mas também te ensina a reconhecer tudo aquilo que te colocou ali. Porque não adianta Ele te libertar se você continuar andando pelos mesmos caminhos, com as mesmas companhias e os mesmos pensamentos que te levaram à escuridão. Deus não quer só te resgatar, Ele quer te transformar. E essa transformação começa pela consciência. Você começa a enxergar que muita coisa que você chamava de normal, na verdade era tóxica, destrutiva e completamente contrária ao que Deus sonhou para você. E aí, vem o choque de realidade. Você percebe que se acostumou com o peso, com a dor, com a confusão. E agora, Deus está te mostrando que a vida em abundância não é só uma promessa distante. Ela começa quando você decide andar na luz. Nessa segunda fase do processo, o que mais assusta não é a dor, mas o silêncio. Porque depois que a sombra vai embora, o barulho que ela fazia também some. E você se vê num lugar de quietude espiritual onde parece que Deus se afastou. Mas na verdade, é nesse silêncio que Ele mais trabalha. Porque enquanto você descansava do barulho da alma, Ele estava reconstruindo suas bases. E muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é cura. Ele está curando o que a sombra destruiu. Ele está restaurando sua identidade, te lembrando que você é muito mais do que os traumas que carregou, que as palavras que ouviu e que os erros que cometeu. E é aqui que Ele começa a te dar discernimento. Aquela clareza que você nunca teve começa a surgir. Você começa a sentir o que é certo e o que é errado não porque alguém te falou, mas porque o Espírito Santo testifica dentro de você. O que antes te atraía, agora te incomoda. O que antes parecia inofensivo, agora te suga. Você sente quando algo não vem de Deus. Isso é discernimento espiritual sendo ativado. E uma vez que você começa a enxergar com os olhos de Deus, não tem mais como voltar atrás. É como se a venda caísse. Você vê a verdade. E a verdade te liberta. Mas essa verdade também confronta. Porque você começa a perceber que algumas feridas que você culpava os outros por terem causado, na verdade foram alimentadas por você. Você manteve laços que Deus mandou cortar. Você insistiu em ciclos que Ele já tinha encerrado. Você aceitou migalhas achando que era amor. E agora, Deus está te mostrando que você merece mais. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque você é filho. E filho não vive de sobras. Filho tem direito à mesa. Nesse ponto, muitas pessoas começam a sair da sua vida de vez. Não apenas desaparecer, mas se afastar com conflito, com mágoa, com palavras duras. E você pode até achar que isso é injusto, que está perdendo pessoas importantes. Mas a verdade é que Deus está fazendo uma faxina espiritual. Ele tira o que impede o seu crescimento. Nem todo mundo vai conseguir ir com você pro próximo nível. Nem toda amizade é bênção. Nem todo laço é aliança. E você precisa ter coragem para deixar ir. Porque o que Deus vai colocar no lugar é muito maior. Você começa a se reconectar com sua essência. Aquilo que te dá paz, que te alimenta, que te inspira, volta a fazer sentido. O sorriso volta, mesmo que tímido. A esperança começa a crescer de novo. E você entende que viver com leveza não é viver sem problemas, é viver com Deus. É caminhar sabendo que você não está mais carregando o peso sozinho. Porque agora, você aprendeu a entregar. Você aprendeu que oração não é só pedir, é descansar. E quando você descansa em Deus, Ele trabalha. E aí você começa a notar pequenas bênçãos surgindo. Uma resposta que você esperava chega. Um livramento acontece. Uma pessoa que você nem imaginava aparece para te ajudar. Uma palavra que você precisava ouvir vem no momento certo. E tudo isso são sinais de que Deus está abrindo um novo tempo sobre a sua vida. Ele está trocando a sombra por direção. Ele está te ensinando a depender, a confiar, a se mover pela fé e não mais pelo medo. Mas junto com isso, vem a responsabilidade. Porque agora que você foi liberto, precisa aprender a se manter livre. Isso significa vigiar, significa cuidar da sua mente, das suas palavras, das suas decisões. Deus te deu uma nova chance, mas manter essa chance ativa depende de você. E é por isso que Ele começa a te instruir, te corrigir, te moldar. Ele tira os hábitos antigos, os pensamentos negativos, as atitudes impulsivas. E tudo isso pode parecer desconfortável, mas é necessário. Deus disciplina quem Ele ama. E se Ele está te disciplinando, é porque Ele te escolheu.
E essa escolha não é para que você viva como todo mundo. É para que você viva como alguém que carrega a luz. Você não foi chamado para se esconder, nem para se apagar para caber nos lugares. Você foi chamado para refletir a presença de Deus onde você estiver. E agora que a sombra foi removida, essa luz começa a brilhar. Você sente ela nas suas palavras, nos seus relacionamentos, nas suas atitudes. As pessoas começam a perceber. Algo mudou em você. E isso não é orgulho, é transformação. Só que toda transformação exige constância. Por isso, Deus vai começar a te dar instruções específicas. Ele vai te direcionar em oração, em decisões, em caminhos que talvez você não entenda na hora, mas que lá na frente vão fazer todo sentido. Confia. Porque quando Deus tira a sombra, Ele também revela o caminho. E esse caminho não é fácil, mas é seguro. É um caminho onde você vai crescer, amadurecer, frutificar. E tudo isso faz parte da jornada. Você não está sendo punido, está sendo lapidado. Não está sendo esquecido, está sendo preparado. A sombra não venceu. O processo ainda não acabou, mas a luz já começou a nascer. E na próxima etapa, você vai entender por que precisou passar por tudo isso. Você já percebeu que, depois que Deus começa a tirar da sua vida aquilo que sugava sua energia, você entra em um momento onde parece que tudo desacelera? Não é mais aquela correria, aquela urgência desenfreada, nem aquele desespero por aceitação. O mundo ao seu redor até continua o mesmo, mas você começa a sentir que a sua alma está sendo desacelerada, como se estivesse voltando ao compasso certo, ao ritmo do céu. Isso é um sinal claro de que a sombra já não domina mais a sua caminhada. Nesse ponto, Deus não está mais apenas te livrando do que te fazia mal, Ele começa a te ensinar a viver de forma diferente, a se reconstruir de dentro para fora. As vozes que antes falavam mais alto, de medo, dúvida, comparação, autossabotagem, começam a perder a força. É como se antes elas gritassem o tempo todo e agora você as ouvisse de longe, sem acreditar tanto nelas. Isso é porque Deus está te fortalecendo, mesmo que você ainda não perceba. Você também pode começar a se sentir meio estranho. As mesmas coisas que antes te davam prazer, agora não te preenchem mais. As mesmas conversas, lugares, distrações, tudo isso começa a perder o sentido. E isso não é tristeza, é clareza. É o Espírito Santo limpando seu campo de visão, limpando sua alma, tirando os vícios emocionais e espirituais que você foi acumulando ao longo dos anos. Outra coisa que acontece nessa fase é o surgimento da resistência espiritual. Aquilo que antes te dominava com facilidade agora encontra barreiras. Você começa a dizer não sem precisar tanto esforço. Começa a colocar limites. Começa a ver as armadilhas de longe. A sua mente vai se tornando mais forte, e a sua fé, mais estável. Não é porque tudo ficou fácil, mas porque agora você sabe em quem pode confiar. E nesse processo, Deus também começa a restaurar a sua identidade. Aos poucos, você volta a lembrar quem você é nele. Coisas que você tinha esquecido sobre você mesmo começam a emergir, dons, sonhos, desejos verdadeiros que estavam enterrados pela dor e pela confusão. É como se Deus estivesse te mostrando, filho, era isso que eu sempre vi em você. Só que junto disso vem uma responsabilidade maior. Porque agora você já não está mais sendo apenas protegido, você está sendo capacitado. Você começa a entender que a dor que passou vai servir de ponte para curar outras pessoas, que as feridas que Deus curou em você agora são cicatrizes de autoridade espiritual. Isso muda tudo. Isso dá sentido ao sofrimento. E mesmo que você ainda esteja em construção, você sente que já não está mais sendo engolido pela escuridão. Você começa a experimentar momentos de paz mesmo no meio da confusão. E esses pequenos momentos de paz são como bilhetes de Deus dizendo, eu estou aqui. Vai dar certo. Muitas pessoas vão tentar se reconectar com você nesse estágio. Pessoas que sentem que você está diferente, mas não sabem explicar por quê. Algumas vão tentar se aproximar para sugar o que você está construindo. Outras vão se sentir incomodadas com sua mudança. E algumas poucas vão ser colocadas por Deus para te ajudar nesse novo momento. O discernimento aqui é fundamental. Você vai perceber que não precisa mais gritar para ser ouvido, nem se humilhar para ser amado. A sua presença começa a carregar autoridade espiritual. E isso assusta quem vive na superficialidade. Mas quem é de Deus vai reconhecer isso em você e se aproximar com respeito, com humildade, com verdade. É nesse ponto também que a solidão muda de significado. Antes, estar só era um fardo. Agora, estar só é um lugar de refúgio. Porque você entende que a presença de Deus é suficiente.
Você se conecta com ele no silêncio, no quarto, na caminhada, nas orações que nem saem da boca, mas o céu entende. Seus hábitos começam a mudar sem esforço forçado. Você sente vontade de ouvir mais a palavra, de buscar mais, de estar mais presente nas coisas espirituais. Isso não vem por culpa, mas por sede. Você tem sede de Deus. Sede de verdade. Sede de propósito. E essa sede é um sinal de que a sombra foi embora e agora a luz está te alimentando. E mesmo que os problemas continuem, você já não reage do mesmo jeito. Aquela ansiedade que te controlava já não tem mais espaço. A preocupação ainda aparece, mas você aprende a entregá-la mais rápido. Você respira diferente. Você ora diferente. Você decide diferente. Isso é evolução espiritual. Você também começa a atrair pessoas diferentes. Pessoas que têm fome de Deus. Pessoas que valorizam o silêncio, a paz, a leveza. Isso não acontece por acaso. Deus está realinhando suas conexões, porque agora você está pronto para receber o que antes não suportaria. Está sendo posicionado para viver aquilo que Ele prometeu. Só que ainda assim, você precisa vigiar. Porque mesmo com a sombra fora da sua vida, ela tenta voltar de forma sutil. Em distrações, em pensamentos, em tentações disfarçadas de oportunidade. Mas agora você está mais forte. E por isso Deus permite que você identifique e diga: isso eu não aceito mais. E você vai perceber que está mais grato. A gratidão começa a brotar do nada. Pela vida, pela paz, pelas pequenas vitórias. Aquilo que antes você reclamava, agora você celebra. Porque você entende que tudo foi necessário. Tudo cooperou. Nada foi em vão. E essa gratidão alimenta ainda mais a sua fé. É como se cada agradecimento fosse um tijolo na construção da sua nova história. E Deus usa essa gratidão para te impulsionar, para abrir novos caminhos, para ativar promessas antigas. Então, mesmo que o processo ainda não esteja completo, você já sabe que está no caminho certo. Você já sente que a sombra ficou para trás. E mesmo quando ela tenta te alcançar, você olha para frente com convicção, porque sabe que o que vem de Deus é leve, é puro, é verdadeiro. Mas essa jornada ainda não terminou. Tem mais pela frente. Deus ainda quer te revelar coisas profundas, te conduzir para lugares mais altos, te ensinar a viver em plenitude com Ele, sem voltar atrás, sem se perder de novo, sem deixar brechas. Chega um momento na jornada espiritual em que você percebe que não quer mais viver de altos e baixos, de recaídas, de recomeços forçados. Você entende que permanecer é mais difícil do que começar, mas também é muito mais recompensador. Porque agora você não está mais lutando para sair do buraco, está lutando para manter a posição que Deus te deu. E isso exige vigilância, sabedoria e constância. Deus começa a te dar consciência do que te derrubava antes. Ele te mostra padrões repetitivos, decisões emocionais, vícios invisíveis que você achava que eram só parte da sua personalidade. Mas agora você vê com clareza que eram armadilhas. E quando você vê, você pode quebrar. Deus te entrega chaves, mas é você quem escolhe usá-las. Sua vida emocional se alinha. Você para de confundir amor com apego, afeto com carência, presença com possessividade. Aprende que nem todo silêncio é rejeição, nem toda ausência é abandono. Porque agora você está ancorado em Deus, não mais nos outros. E isso muda radicalmente seus relacionamentos. Você ama melhor e se ama mais. Nessa fase, você começa a praticar o que aprendeu. Quando a sombra tenta voltar, você ora, você se posiciona, você recusa. Quando o velho padrão tenta se infiltrar, você discerne, você corta, você segue firme. Você não espera mais cair para reagir. Você se antecipa. Você se cuida. Você protege o que Deus restaurou em você. O discernimento espiritual se torna natural. Você olha uma situação e já entende o que tem por trás. Você ouve uma frase e sabe o espírito que está ali. Você sente o ambiente e já sabe se é para ficar ou sair. Não é mais sensacionalismo. É sensibilidade. Porque quem anda com Deus, começa a enxergar com os olhos do espírito. Você começa a entender que a sombra não era só uma influência externa. Era um reflexo da sua ferida interna. E por isso, Deus curou de dentro para fora. Agora que você foi restaurado por dentro, a sombra não tem mais espaço para morar. Você virou uma casa iluminada. E casa iluminada expulsa a escuridão. As batalhas ainda aparecem, mas agora você tem uma postura diferente. Você não se desespera, você ora. Você não entra em pânico, você entrega.
Você não tenta resolver tudo na força do braço. Você consulta o céu. Isso é maturidade. Isso é estar de pé na fé. Você entende que o seu tempo com Deus não é uma obrigação religiosa, mas um alimento diário. A palavra se torna mais viva, a oração mais sincera, a adoração mais verdadeira. Não é para impressionar ninguém. É para sobreviver no mundo. E viver bem. As promessas de Deus começam a fazer mais sentido. Algumas que antes pareciam distantes agora se tornam reais. Outras que você já tinha esquecido, Ele traz de volta. Porque agora você está pronto para receber sem se perder. Para crescer sem se corromper. Para ter sem depender. Você começa a ensinar o que aprendeu. Sem precisar virar pregador. Sem se colocar acima de ninguém. Só vivendo com verdade. Só sendo luz. Só sendo exemplo de quem já foi ferido, mas foi curado. De quem já foi manipulado, mas agora sabe discernir. De quem já foi sombra, mas hoje é reflexo da luz de Deus. Os ciclos começam a fechar. Pessoas que fizeram parte do seu passado somem naturalmente. Portas que antes te prendiam se fecham com paz. Você não precisa forçar. Deus organiza. Deus alinha. Deus simplifica. Porque agora você está preparado para receber o novo, sem carregar os pesos antigos. Você também se torna mais seletivo. Não com arrogância, mas com consciência. Você sabe que sua energia tem valor. Que sua alma é território sagrado. Que nem todo mundo merece acesso ao que Deus está construindo dentro de você. E isso te dá leveza. Te dá proteção. A ansiedade já não te controla mais. Quando algo não acontece do seu jeito, você não entra em desespero. Você sabe que tem um tempo perfeito. E confia. Isso é um milagre silencioso. Porque confiar é um dos maiores sinais de cura que existem. Você não se culpa mais por ter ficado no escuro. Você entende que aquele tempo também foi necessário. Que a dor teve um propósito. Que as quedas foram parte da formação. E que hoje você só está onde está, porque passou por onde passou. Isso não te torna fraco. Te torna mais forte. Você sente paz. Mesmo sem explicação. Mesmo sem tudo resolvido. Mesmo com incertezas no caminho. A paz que excede o entendimento começa a morar dentro de você. E essa paz é o maior sinal de que Deus está no controle, de que a sombra foi vencida e de que agora é tempo de crescer, não mais de sobreviver. Agora, tudo o que te resta é permanecer. Manter o que Deus construiu. Cuidar do que Ele plantou. E se posicionar todos os dias com fé, com amor e com verdade. Porque quando você cuida da sua luz, você ilumina o caminho de muita gente que ainda está presa na sombra.